Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um Olga Podcast. Esse é o episódio número 12 e aqui do meu lado, continuamente, está meu fiel escudeiro, grande amigo e também sócio fundador da agência Olga, João Magalhães. Hoje a gente traz um amigaço nosso, Douglas do Eu Quero Falar de Música, puta Instagram legal pra cacete, sigam ele online. A gente vai falar sobre a evolução de uma cena que é muito próxima a gente, fez parte um pouco dessa jornada nossa, na verdade a gente sempre meio que fez parte dela, só que agora ela está ganhando outro nome, está ganhando outra plataforma de robustez, que é a evolução do independente, quando ele sai do underground, vira independente e se estabelece, que agora a gente tem chamado de midstream. A gente vai discutir essa jornada que foi, o que era considerado independente, o que está se desapegando das gravadoras e conseguindo se construir nas redes sociais como um mercado super robusto. Os exemplos que existem aqui no Brasil, desde Rincon Sapiência, Francisco Eulombre, Vespas Mandarinas, o Terno, Rico Dalazan, Duda Beat, Castelo Branco, vários amigos. E o que na nossa vida, a gente que construía uma presença muito forte no que era então chamado de independente, essa evolução, desde o meio dos anos 2000 até agora, para se tornar esse midstream, que vem sob essa característica de brincadeira com o mainstream, mas que se consolida cada vez mais como uma grande parte do mercado da música e uma fatia super relevante e que por muitas vezes é o objetivo de muitos artistas que estão crescendo, nascendo hoje. E por muitas vezes de muitos artistas estabelecidos do mainstream que preferem se encontrar no midstream para continuar contando suas histórias e gerindo a sua carreira. Vou passar aqui a palavra para o meu irmão João Magalhães para começar essa jornada conosco aí. Fala aí, João. Fala, galera! Mais um podcast da Olga. Muito feliz, muito feliz. Gostei do fiel escudeiro, hein, Bruno? Foi boa essa, hein? Cara, muito feliz em não só estar aqui com você mais uma vez, e hoje estar aqui com o Douglas, cara. O Douglas é um cara muito maneiro, um cara, como você falou, um Instagram incrível. Eu quero falar de música que, pô, tem uma importância muito grande pra galera nova, das bandas novas, Pra esses artistas, até do midstream que a gente tá falando, pela divulgação, por cobertura de festival. Acho que, cara, isso daí faz parte da cena musical desde que ela existe, Essa galera que faz resenha, que acompanha, que dá nota, que descobre novos artistas. Então, pô, muito feliz do Douglas estar aqui com a gente, porque é um trabalho para que eu sempre vi como essencial e acho que cada vez mais. Falando de midstream, cara, midstream é um conceito engraçado, na verdade, ele vem do indie, Lá no começo dos anos 2000, aquelas bandas indies, The Killers, Strokes, Arctic Monkeys, Elas começaram a brotar e ali começou a virar o indie music, E o indie music acabou se expandindo pra galera que era simplesmente independente, que não tinha gravadora, Que fazia sua trajetória por si só, e isso foi muito latente no começo dos anos 2000, com o avanço das redes sociais, da internet, A galera começou a produzir muito sozinha e se lançar, e aí a partir disso o sucesso não necessariamente estava vinculado às gravadoras, e aí surgiu esse termo indie, que ele não se aplica tanto, hoje em dia, porque essa galera do midstream, muitas deles têm gravadoras, Então acabou que o indie meio que migrou pro midstream. E o midstream é um conceito que a definição dele é meio que pela negação, dele, Assim, ele não é nem mainstream, que é o sucesso de mídia mesmo, e nem underground. Então é muito fácil identificar quem são os artistas do midstream. É aquilo. Ele não é um cara underground, Aquele cara que continua tocando pra pouca gente, que ninguém conhece, mas ao mesmo tempo não é o cara que tá na Globo, que tá nas rádios. Quer dizer, até tá nas rádios, mas não com aquela força. Não, que tá nas grandes mídias, O Douglas, a gente fez uma live semana passada, e o Douglas definiu bem o que é o mainstream. O mainstream é aquela música que fez sucesso e que você chega na festa de fim de ano da família e todo mundo sabe cantar. O midstream já não sabe. Então, é engraçado, você vê, por exemplo, uma Duda Beat estourada, fazendo show cheio, tocando em grandes festivais, bombada, as redes sociais bombando, números ótimos, e não é um artista que toca na festa de família, O próprio Francisco Eulombre, como você falou, Castelo Branco, Tem uma galera aí, Silva, João, Rincon, uma galera que tá nesse meio aí, e que a gente falou muito isso na live que a gente fez,
que, cara, isso é zero depreciativo. Pelo contrário, eu acho ótimo que tenha um lugar definido para essa galera. E eu acho o midstream maravilhoso, porque ele te permite você apostar mais na sua estética, né? Porque quando você vai para mídia grande, óbvio que você mantém sua identidade, sua essência. Mas a gente sabe que quando você tá lá, você tem um certo molde, né? Quando você toca numa rádio, tem uma minutagem que você faz. Quando você vai para mídia, tem uma censura. Não é censura a palavra certa, mas tem algumas coisas que você tem que evitar. O midstream, ele te permite você apostar mais na sua estética, você apostar mais no que você acredita, você segmentar o seu público. Então, a Duda Beat, por exemplo, fala para um público específico, o Rincon Sapiência já fala para outro. Então, dentro do midstream, você encontra vários públicos, é quase que nicho, né? Mas um nicho fiel e grande, cara, que é engraçado, né? Por mais que seja complexo esse nicho grande. Mas porque você vê esses artistas todos que a gente falou bombando, né? Fazendo shows cheios. O Rincon Sapiência, por exemplo, a gente até fez uma participação juntos no Rock in Rio, né? Fechando o palco Sunset. A Duda também. No Rock in Rio a gente teve Plutão, Já Foi Planeta. A gente teve algumas outras bandas, tipo, de midstream que se apresentaram em palco Sunset. A gente teve um palco Supernova cheio de banda midstream. Então eu acho que o midstream é maravilhoso, é muito bom e é bom que a gente possa falar sobre isso, explicar pra galera o que se fala, do que se trata esse mercado, né? Que era um pouco do antigo mercado indie. E eu acho que a gente já tem nomes consolidados que não são mainstream, que não estão dependentes da gravadora e tal, mas que tem uma carreira consolidada, que levam o público e que é essa galera do midstream. Eu acho que o midstream é uma consequência da evolução digital, da independência no sentido que as bandas não precisam de muita gente para criar seu conteúdo. Não é uma independência em relação a não ter gravadora, é independência em relação à estética e ao trabalho. Falei bastante, tentei explicar um pouco. Eu adoro esse termo, acho que é importante, como a gente sempre fala aqui, que você ache o seu lugar no mercado, sabe? Saiba se colocar. Então, se você é midstream, seja midstream, e isso é ótimo. Se você é mainstream, também seja mainstream. Se você é underground, provavelmente você busca ser midstream ou mainstream. Mas é isso. Eu tentei explicar um pouquinho aqui. Vou passar a palavra pro Douglas agora, porque eu acho que o Douglas vai dar uns pitacos bons sobre midstream, sobre a cena de rock principalmente. Douglas, você falei certo, falei besteira, o que você acha aí? Fala galera, beleza? Queria agradecer primeiramente a todo mundo da Agência Olga. É um prazer estar aqui com vocês. Acompanho todos os podcasts, estou sempre lá, vendo. E agradecer ao Bruno, obrigado João, Matheus, todo mundo. Então, falar sobre o midstream é uma coisa que me deixa muito, muito feliz. Porque ao mesmo tempo que o João foi cirúrgico em tudo que ele falou, assina embaixo, o Bruno também. Eu vou trazer um outro ponto aqui também, que faz parte também do que o João falou, que é sobre a fidelidade e a não depreciação do termo midstream também. Porque o termo midstream não tá no mainstream, não é uma coisa necessariamente ruim em termos de mercado, né? O midstream, ele se consolida como acredito eu, que jogando pro popular, né? É um lado B, mas é um lado B que, por exemplo, a gente tem artistas rodando o país inteiro, ganhando grana, gerando empregos, sabe? Festivais específicos pro midstream. A gente do Eu Quero Falar de Música, a gente cobriu desde 2018, cara, 25 festivais. Sendo que acredito que o único que não foi do midstream foi o Rock in Rio. Mas os outros todos foram. A gente fez festival em Feira de Santana, que é um festival, é o Feira Noise, que é um festival para artistas da Bahia, do interior da Bahia, que tem que passar por Feira de Santana para chegar em Salvador, sabe? Então, é um público muito fiel, muito, muito fiel mesmo. Cansei de ir para a porta do Circo Voador, conversar com gente que veio de Duque de Caxias, aqui no Rio, a Baixada, para ir pro circo, ver show do Menores Atos sozinho, sabe? Com a camisa da banda e o caramba. Então, o midstream, ele é justamente também a questão que você te permite você arriscar, te permite você jogar realmente para fora a sua arte, sem preocupação, entre aspas, com os limites que o mainstream te dá, né? Então, por isso que eu fico muito feliz de estar participando do midstream.
também, né? E outra coisa também que é interessante a gente falar é que a gente não sabe como é que vai ficar daqui pra frente. Como é que falando um pouco mais de rock agora, né? Como é que o rock vai ficar, como é que ele vai se reformular dentro desse midstream. Porque a gente tem, pô, Scalene, é uma banda de rock. Tem o Super Combo também, que lota Circo Voador, já lotou umas 3 vezes o Circo Voador. Imperator também. A gente tem tem o Bulgarins, que faz shows pela Europa e cantando psicodelia em português. Tem o Terno, que agora também tá indo pra Europa antes da pandemia. Eu acho que eles até estão lá agora, mas não fazendo show, lógico, né? Então é um tema muito legal, muito abrangente, mas assina embaixo de tudo que vocês falaram. É bem isso mesmo. E eu acho que a gente tem que sim, cada vez mais, ficar ligado nas mídias digitais. O pessoal que faz resenha, os outros canais, tem vários outros, tem o canal Riff, tem a Miss Indie, tem mais Disque Amigos, Hits Perdidos. Uma galera que faz um trabalho super bacana e que tem liberdade para divulgar os artistas que, de fato, têm uma certa repercussão na cena underground, fazem um trabalho super bacana e estão dispostos a fazer um som pelo país. Então, assim, não falta banda boa, não falta gente querendo ajudar, não falta produtor de show querendo fazer show pelo Brasil inteiro, de banda de rock, ou que seja do Da Beat, Jalu, entre outros. Então, assim, tá rolando, cara, tá rolando. E tô muito feliz por isso, né, pelo midstream. E também queria citar, como eu já falei antes, mas realmente frisar essa questão da fidelidade do público midstream. É uma fidelidade muito grande, é uma fidelidade até maior do que os artistas do mainstream. Porque às vezes a gente não cria uma fidelidade, por exemplo, o sertanejo, que é um gênero que fez um monte de coisa certa e tá num patamar muito alto, assim. Mas talvez não fidelize tanto o artista. Por exemplo, a gente tem por exemplo, Henrique e Juliano. Henrique e Juliano é uma dupla de sertanejo que é muito boa. O show deles é muito legal. Só que eu não sei mensurar a fidelidade do público dele, sabe? Se o público dele vai pra ver o show dele, se o público vai pra ver um show de sertanejo, pra ver outras duplas, né? Enfim, mas a gente tem, por exemplo, como o caso que eu citei do Menores Atos, que tem, porra, muita gente que sai de longe pra ver o show da banda. E é uma fidelidade direta com a banda, né? Pois é, cara, e o que fica claro pra mim é que quando você fala desse papel, né, de interação com o fã e de uma proximidade muito forte, me remete muito ao que foi essa transição, né, do que a gente chamava de independente para o que hoje é o midstream, que é o seguinte: o próprio comportamento das bandas mudou muito, né, do artista em si, que, sei lá, nos anos 80 e 90, o que era chamado de independente, que virou meio indie no começo dos anos 2000, ainda precisava muito, né, das zines, precisava muito de um relacionamento talvez com o rádio para ter um pouco mais de exposição. Com o advento das redes sociais e da capacidade de você interagir com o seu fã diretamente, recebendo o feedback dele, conseguindo ter esse diálogo mais próximo, isso transformou a forma como bandas se relacionavam com os fãs e se entendiam também como produto. A gente vem falando nos últimos pods aqui da capacidade que você precisa ter de construir a sua música como produto. Eu acho que as redes sociais conseguiram deixar bandas que não teriam ou não tinham acesso a, de repente, gravadoras ou a empresários ou a talvez um sistema que desse para elas esse suporte para chegar, né, no ouvido das pessoas e nas casas de show e o que quer que seja. Com o advento das redes sociais, com a possibilidade de você interagir mais com o seu fã, descobrir mais o que dá certo e o que não dá, ter muito mais, né, essa proximidade, conseguir construir, né, esse grupo de seguidores literais, né? Seguidores que iam conseguir construir com você essa tua carreira, transformou a forma como os artistas anti-independentes, mas um pouco ainda reféns do mercado, começaram a se construir e a criar seu próprio espaço, fincar sua própria bandeira e serem donos de si mesmos nesse espaço. Então o midstream, eu acho que é muito rica e fortuita essa palavra, porque ela, né, carrega uma mensagem de que não é mainstream, é midstream, mas ela não é diminuindo do mainstream. Como vocês mesmos disseram, o papel mesmo do mainstream, de ser super popular e de estar muito, né, em todas as mídias, na televisão e tudo mais, é uma outra característica de artista, de repente.
É, de repente, outra característica de música, aquela que, de novo, como vocês falaram, tá na boca de todo mundo, da sua priminha de 10 anos até a sua avó de 80. Então, o midstream está vindo, ou veio, ou está se consolidando cada vez mais como esse grande espaço de construção própria do artista. Ele mesmo, no seu reduto, no seu microecossistema, microcosmos, está se construindo com a relevância que ele precisa ter, porque é dele. Então, quem mais, né, quem mais relevante do que o próprio artista que está criando o seu nicho? Que está junto com as pessoas que gostam dele, que interagem com ele, criando o seu núcleo de pertencimento. Onde você pode não estar no ouvido de 10 milhões, mas se você está no ouvido de 100 mil, 200 mil, e esses vão assiduamente aos seus shows, estão escutando as suas músicas, estão interagindo muito com você, talvez você como produto consiga vender até melhor com marcas, por exemplo. Você consiga se posicionar cada vez mais frente a um mercado super específico e nichado, mas que venha te agregar talvez mais valor, inclusive como negócio, inclusive como artista, para você ganhar mais dinheiro, para você se consolidar ainda mais como artista e músico, do que se você tivesse, de repente, um disparo para 10 milhões de pessoas que vão desde a sua prima de 10 anos até a sua avó de 80. Então, mais uma vez, o midstream vem para... O próprio nome midstream, né? Ele vem para denotar, na minha visão, essa profissionalização do independente. Sabe? Essa questão de você estar cada vez mais conseguindo criar mercado e criar pertencimento aonde quer que você queira e aonde quer que as pessoas estão te ouvindo. Isso é que é super importante, né, João? Eu já estava me preparando para falar sobre um assunto e aí vocês levantaram várias questões que eu quero falar nesse meio tempo e a gente vai mudando e falando de várias coisas e é muito bom, cara. Estou muito feliz com esse debate, acho muito legal. Vamos lá. Primeiro de tudo, cara, acho que você falou uma coisa essencial, Bruno. Quando você tem um artista midstream, automaticamente você está dizendo que o público dele é muito mais segmentado. Ele alcança muito menos, mas quem ele alcança com muito mais potencial, né? E aí você falou uma coisa muito legal, que é a questão da marca, né? As marcas conseguem ativar melhor o público que elas querem falar através de um artista que tem um engajamento segmentado. É isso que a gente está vendo cada vez mais. Óbvio que se você tem uma marca popular, como é uma cervejaria ou uma loja de departamento, que é uma coisa que trabalha praticamente para todos os mercados, ou bem popularzão mesmo, o cara vai sempre preferir atingir um público maior. Mas marcas mais específicas, elas têm posicionamentos que trabalham com público segmentado. Então nada melhor que esses artistas de midstream. Cara, matou a charada, Bruno. Falando também sobre fidelidade, cara. Fidelidade, eu acho que a fidelidade em relação aos midstreams, e o Douglas até colocou uma questão muito legal também, falando em relação aos sertanejos, né? O Henrique Juliano e o Menorizados, deu 2 exemplos. Eu acredito que, assim, o que acontece no midstream é que quando você chega lá, provavelmente não. Consequentemente, o que acontece é que acaba que você tem um produto envelopado para as mídias, né? Não estou falando aqui que é tudo igual, óbvio que não, cada um tem a sua característica, mas você tem um padrão ali, e aí automaticamente o que é padronizado e envelopado tem menos potencial, é mais perecível, vamos dizer assim. São sucessos que vão e vêm, e passam e trocam, e você nunca sabe quem tá. Quando você está falando de midstream, o cara está falando daquilo que a gente vem conversando aqui. Ele tem poder sobre a sua própria estética, poder sobre a sua mensagem. Ele constrói uma carreira baseada no que ele quer dizer. Isso automaticamente pega mais as pessoas, não tem jeito, né? Você tem uma proximidade maior com o seu público e isso gera uma fidelidade enorme. E a gente tem um exemplo aqui no Brasil gigante disso, que é o Los Hermanos. Los Hermanos é uma banda que, por acaso, até chegou no mainstream, né, por conta de Ana Júlia. Mas quem é fã de Los Hermanos sabe que a carreira deles está muito longe de passar por Ana Júlia. Foi um momento que sim levou eles ao mainstream, mas eu diria que o Los Hermanos é a maior banda de midstream, embora seja gigantesca, né? Então é só para também a gente poder exemplificar que midstream não quer dizer menor ou maior, quer dizer posicionamento de artista no mercado. Então o Los Hermanos, por exemplo, é uma banda que, faz show em estádio, talvez nenhuma outra no Brasil hoje faça. E ao mesmo tempo você chega na festa de fim de ano e a família, a sobrinha de 10 anos e a avó de 80 não sabem cantar uma música do Los Hermanos, a não ser a Ana Júlia. Mas que a gente sabe que a Ana Júlia é responsável sim pelo grande parte do sucesso inicial do Los Hermanos,
Mas o que manteve Los Hermanos em sucesso não foi Ana Júlia, e sim sua carreira no midstream, tá? Douglas levantou outro ponto aqui, eu tô lembrando do que vocês estão falando e jogando no ar. Festivais, cara, festivais são essenciais para esse meio de midstream, cara. E assim, e dentre isso também tem os festivais midstream. A gente tem vários festivais no Brasil. O Douglas falou aí do Goiânia Nós. A gente tem Bananada, tem Mada, tem do Sol, tem o Abril Pro Rock, tem o Festival do Queremos, tem o Polifonia. Tem, porra, milhões de festivais no Brasil que são de bandas midstream, que trabalham a sua maioria com as bandas midstream e são bombados, né? Além de serem ótimos celeiros para descoberta de novas bandas. Só para fechar, falei do Rock in Rio, mas esqueci de falar que o Lollapalooza também é um festival que trabalha muito com banda midstream, né? A gente vê vários artistas, até o Menores Atos que o Douglas citou, tá no line-up do Lola. O Lola sempre teve essa abertura e é muito legal ver artistas de midstream e menores chegando, né, tocando para muita gente. Mesmo que assim, seja sempre naqueles horários ruins, mas tudo bem, não importa. A gente sabe a dificuldade que é criar line-up de festival, horário, atender a todo mundo, agradar a todo mundo. A gente sabe dessa dificuldade. E por último, só para fechar os assuntos todos que a gente passou, o rock. Cara, o rock, eu acho que o rock vai ser sempre midstream. E o rock é para ser midstream, porque o rock é nicho. O rock não é para ser envelopado. O rock, óbvio que a gente tem milhões de exemplos de artistas que chegaram no mainstream, inclusive nos últimos 20, 30 anos, não estou nem puxando o rock BR, mas Raimundos, Rapa, o próprio Los Hermanos, né, Pitty, Charlie Brown Jr. e outros grandes artistas que tocaram em todos, do Planeta Xuxa ao Gugu, passaram por tudo. Mas a gente sabe que o grosso mesmo do rock está no midstream, tá no nicho, tá naquele público segmentado e que é ótimo. Se você souber trabalhar, se você conseguir atingir quem você quer falar, tem público, cara. A gente falou muito na nossa live, né, Douglas, que o rock não morreu, o rock tá vivaço, só que o rock é midstream, o rock é nicho, como é o samba, como são outros grandes estilos de música, tá lá, o público vai existir sempre, você tem que achar o seu. Então, o rock não morreu e acho que o rock é o maior exemplo do midstream. A gente tem, eu diria que 50% das bandas de midstream relevantes vem do rock. Inclusive o próprio indie, né? A indie music veio com umas bandas de rock, Strokes, Arctic Monkeys e Killers, enfim, a gente já falou sobre isso. Então é isso, cara, deu uma passadona básica no que vocês falaram, cara, eu concordo com muita coisa, a gente levantou vários assuntos legais sobre o midstream. Queria saber se o Douglas, o que ele acha dessa história do Los Hermanos, ser midstream, mainstream, ser tudo. E se o rock morreu, Douglas? Fala aí. Cara, assim, o rock morreu pra quem não procura, pra quem vive no que toca na rádio e tocou na rádio é o que tá. Tipo, você não toca no Faustão, você não toca na rádio, você não tá na grande mídia, você não tá no palco mundo do Rock in Rio, não existe, né? Mas como você falou muito bem do Lollapalooza, o Lollapalooza é um festival que tem sempre teve essa característica, né, cara, em todas as edições, de ser um festival, vamos botar assim, é um festival com público indie, né, cara? E aí você entra no midstream também aqui no Brasil. Eles são bem corajosos, inclusive, de ter colocado o Tribalistas como headliner na edição passada, se não me engano. E, pô, a única mulher que foi headliner foi a Marisa Monte nos Tribalistas também. Colocaram Kevin e Chris junto com o Post Malone. Pô, botaram, já teve Vespa, já teve Vivendo do Osso com Caju e Castanha. Vai ter o Fresno, né? Colocaram Fresno. Menores Atos. Brunx também. Molho Negro, que é uma banda também que eu gosto sempre de falar do Molho Negro. E teve também no Lollapalooza. O Rock in Rio também, por mais que já tenha acontecido em outras edições, né, da antiga, mas essa vez, cara, eles colocaram um palco Supernova, como foi falado aqui também, que só teve banda do midstream, cara. Eu vi o show da Dona Cislene no palco Supernova lotado, eu tava lá. Eu vi o show do Vivendo do Ócio, eu fui pra até falei pra fotógrafo, eu falei, cara, eu só vou cobrir o show do Vivendo do Ócio e nada mais, vou voltar. Aí tá lá a foto lá acho que foi o fotógrafo do Vivendo do Ócio que bateu essa foto, que eu tô chorando na grade, assim, com um papel tentando escrever alguma coisa, né? E tinha um pessoal lá também que tava emocionado. Maglory, Bullet Bane. Então, assim,
E no palco Sunset teve, como foi falado também, teve Plutão, teve Capitão Fausto, Terno, muita coisa. E sobre essa questão da marca, isso funciona realmente muito melhor. Porque outro exemplo aqui que acho interessante dar é o exemplo da Fresno, certo? Que o Los Hermanos talvez seja, nos últimos tempos, nos últimos anos, seja a maior banda de rock do país. Eu não lembro de ter outra banda que consegue lotar Maracanã. Mas a Fresno é um exemplo muito interessante porque eles começaram... Passou uma moto agora aqui, não sei se alguém ouviu, mas vamos lá. Eles começaram com o disco deles, lá na época emo, o Lucas aguentando porrada de ser chamado de emo. Teve inclusive uma matéria no Fantástico depreciando os emos, falando que emo chora e o caramba. E a Fresno começou jovem, falando para um público jovem, e esse público jovem absorveu. Depois lançaram, a banda evoluiu, a banda cresceu, ganhou maturidade, ganhou idade também, e os fãs ganharam maturidade e idade e acompanharam a banda. Então, nesse novo disco da Fresno agora, Sua Alegria Foi Cancelada, os fãs também sentem parte daquilo, né, cara? Então, o fã da Fresno, ele vê a banda como, caraca, são meus irmãos que estão no palco, são meus irmãos que estão lançando, eles estão falando pra mim isso. Então, uma característica do Midstream também é essa, né? Dos fãs sentirem que a mensagem que está sendo passada é para ele, né? Então, por exemplo, vou dar uma passada aqui no disco da Vespas Mandarinas, 2013. Esse disco de 2013, o Animal Nacional, ele concorreu ao Grammy. Ele foi um disco que, pessoalmente, eu estava numa fase de ainda ouvir as bandas de 90, 2000, ali e tudo mais. E quando eu peguei esse disco, que eu vi o clipe do Multishow, pra ouvir, eu falei, cara, tem alguma coisa no rock acontecendo. E eu não tô sabendo, eu preciso saber. Então, a partir desse disco Animal Nacional, que foi pela DEC, a DEC também tem uma grande participação nisso, positiva, né? Então, no Midstream. E aí, cara, eu comecei a pesquisar mais sobre as bandas. Aí achei Selvagens da Procura de Lei, achei Baiana System, achei Vivendo do Ócio, achei... Aí se desenrolou toda uma cadeia, né, pra gente. E a partir daí que eu quero falar de música começou a surgir na minha cabeça pessoal. Depois foi passado pro Instagram, né? Então, a gente teve Baiana System participando do jogo da FIFA lá fora, né? O próprio Bulgarins, como eu citei. O Ratos de Porão já fazendo esse trabalho, já abrindo os caminhos junto com Sepultura, desde a década de 80, 90 ali. Então, eu acho que, como o João falou na nossa live, a gente está muito bem servido com essa questão do midstream. Muito mesmo. E eu ainda não consegui achar uma palavra que defina o quanto que isso é bom. O quanto que isso é bom. Sabe? Porque tipo, até quando a gente vai falar, né, já conversei assim umas vezes na família e tal, falar, pô, o rock que eu gostava ali era Raimundos, o rock que eu gostava era Capital Inicial, não sei o que, aquela coisa. Aí eu falo, cara, você sabia que tem coisa acontecendo muito mais, passou disso, a gente tá em 2020 e que tem coisas acontecendo desde que, vamos supor, que acabou o Raimundo, ou que o Rodolfo saiu do Raimundos, ou que o Capital Inicial parou de fazer aquele sucesso estrondoso que tinha na mídia. Tem coisa acontecendo ainda. O próprio Capital Inicial também mantém uma continuidade de lançar sempre material novo. Mas eu pergunto o seguinte, cara, não tá... A música, o rock não tá aí que você tá pensando. Não é aí que tá o rock. O rock tá num lugar... O rock, o rap, o indie, o tecnobrega, né? Ele tá num lugar que é só dele. E é fiel isso, sabe? É muito fiel. Então, trazer esse tema do midstream, continuar falando sobre isso, entrar em temas que façam parte disso. A própria agência Olga é uma agência que tem muito público do midstream, né? Que tá rolando agora. Pô, cara, o Polifonia é um festival que se confunde muito com a história do Quero Falar de Música. Porque foi a partir daí que eu tive a noção, cara, do quanto que o público era grande. Quando eu fui lá e eu vi um festival, tinha Zimbra, Vitrola Sintética, Menores Atos, Far From Alaska, Super Combo,
Scalene. Então, o show do Zimbra eu chorei. O show do Zimbra foi sensacional. Sensacional. Tuyo também. O show da Tuyo foi... E eu via, cara, o público. Eu gosto muito de observar o público nos shows, né? E eu via o público da Tuyo, cara, a galera indo lá pra frente, no Vivo Rio. Porra, chorando, velho. Quando tocava as músicas, que as músicas da Tuyo são bem emotivas. Mas a mensagem que a banda passa é uma mensagem que as pessoas estão sentindo. Eu via nitidamente as pessoas olhando pro palco, vendo o Tuyo e, tipo, caraca, meus ídolos, eu queria falar isso que elas estão falando, né? Então, eu fico muito, muito emocionado de falar sobre Midstream. E, assim, contem comigo sempre que for pra falar de música brasileira, música independente ou música não independente, mas principalmente música brasileira. Porque a gente está passando por uma revolução também. Acho que todo mundo que trabalha vive que tá junto da parte da música, acompanha, sabe que a gente está passando por uma revolução musical, mercadológica e também de instrumentos, né? Muita coisa chegando também nova que as bandas estão utilizando, por exemplo, a questão dos sintetizadores, muita influência lá de fora também, que está agregando pra caramba. Mas a gente vive num momento muito bom mesmo. E eu queria agradecer novamente, vou agradecer sempre vocês. Os podcasts de vocês agregam bastante pra mim. A gente tem uma equipe de 4 pessoas. A Thalita, que está em Portugal, tem a Sara, tem o Wendel. E todo mundo a gente faz questão de estar lá sempre ligado quando vai aparecer matéria nova da Olga no podcast. É isso. Queria perguntar uma coisa pro Bruno. Bruno, como é que você vê, cara, a questão dos movimentos pelo país, né? Porque a gente tem essa questão da regionalidade também. No Sul tem uma cultura de midstream, no Nordeste tem uma cultura forte. A gente recebe também material do Acre, né, cara? Da Amazônia também, né? Do Amazonas. Tem um colaborador nosso que manda pra gente também, a gente vai começar a fazer. Então é o país inteiro, não é Rio São Paulo, é o país inteiro. Pois é, Douglas. O que fica claro pra mim é que a gente está falando de uma seção do mercado que sempre, na real, existiu, né? Nesse país continental que a gente chama de Brasil. Porque o brega mais ao norte, o chachado e o forró de um lado, o sertanejo raiz, aquele que é bem enraizado, o sul com a música dos Pampas praticamente e tudo que tem, né, em volta daquele cenário que a gente conhece de banda, que a gente conhece de banda de rock, mas que tem muita coisa mais, entre aspas, folclórica, que traz outras raízes, né? Nós temos midstream pelo Brasil inteiro, sabe? A maneira como a gente fala sobre Partido Alto no Rio de Janeiro denota realmente vários recortes específicos para cada área do país. E o que eu fico pensando é que a gente está, na verdade, criando um nome, e o João foi muito feliz, como sempre, quando ele disse que, cara, midstream não é menor ou pior que mainstream. Ele é só outra entrega desse stream. O mainstream sendo essa pulverização da música e da sua arte, você aparecendo desde teatros municipais até o Faustão, e você estando na boca e no léxico popular com um artista com a música X ou com as músicas Y. Esse é o mainstream. O midstream nada mais é que você conversar muito bem com o seu público. E o seu público ser muito fã. E você estar muito presente junto a ele. E esse público te consumir pra cacete. Sabe? Tá muito claro pra mim, em especial agora, quando a gente olha pro quanto que as redes sociais permitiram com que esse conceito de midstream tomasse o corpo que ele tem hoje e fosse importante do jeito que ele é. Poxa, a gente passou por todos os grandes festivais desse país, que são praticamente 80% midstream. Se não todos. Gente, Queremos Festival é praticamente uma grande celebração do midstream. Abril Pro Rock sempre foi uma grande celebração do midstream. Sabe? Aí depois a gente pode falar dos Madas, sabe? E tantos outros que estão por aí, que a gente já falou. Gente, pra mim tá claro que o que acontece é o seguinte, o que a gente tinha de conceito de mainstream antigamente, e aí vamos de novo, só fazer um corte rápido para 80, 90, 2000, é muito aquilo que vinha até você, que era vomitado em você, pelas rádios, pelas televisões,
pelas zines, pelas revistas, MTV, que colocavam essa música em cima da gente. E a gente recebia aquilo no peito e conseguia absorver o que nos era dado. Com o advento das redes sociais e os YouTubes da vida e as plataformas digitais, hoje o midstream para mim é a grande representação daquilo que nós vamos consumindo, daquilo que sai da gente em busca de algo. Então é o que a gente corre atrás de consumir. Então é o artista que a gente acompanha, é o artista que a gente curte, que a gente corre atrás de interagir com, que a gente está indo buscar mais conteúdo. Gente, existe uma plataforma online chamada Patreon, que eu ajudo bandas que eu gosto. Com lá uma contribuição simbólica mensal, mas que me ajuda a receber música nova, eu interajo com os caras, eu debato com eles, me divirto. Sou eu buscando estar próximo deles e pagando por isso. Por quê? Porque eu sou fã, porque eu gosto, porque eu curto, porque eu quero ter esse espaço. Então, para mim, o grande recorte que para mim fica mais claro, ainda mais hoje em dia com essas plataformas digitais e redes sociais, é que o midstream é algo que você busca. São os artistas relevantes dentro dos seus nichos, que têm esse espaço de fala, ainda mais hoje em dia, pelas pessoas que buscam consumir esse conteúdo deles e que buscam estar próximos dele. E aí, acho que volta bem ao iniciozinho da nossa fala, que é, cara, óbvio que assim você vai criar uma base de fãs e de apoiadores e de seguidores muito fiel. Muito. Essas pessoas estão escolhendo te seguir. Do mesmo jeito que tem uma cultura do cancelamento hoje, que se você fala uma merda e faz uma merda, você pode ser cancelado e destituído de boa parte da sua base de seguidores. Por que existe nessa cultura? Existe porque existe uma cultura de confiança muito grande hoje do artista. Daquilo que ele representa, daquilo que ele diz, daquilo que ele faz, daquilo que ele canta, daquilo que ele produz como arte, como imagem, como visão de tipo, o artístico pra gente, né, a arte, né, nos leva a outros lugares. Então existe esse romantismo também de você colocar a pessoa num pedestal e esperar, talvez pode até ser mais dela do que ela pode entregar, mas certamente esperar o melhor dela. E aí essa pessoa, artista, tem que oferecer o melhor dela para manter esse relacionamento o mais saudável possível. E que, por favor, né, entendamos esse relacionamento fã e artista como tendo que ser o mais saudável. Sabemos que ele pode não ser, mas tudo bem. Isso aí é talvez assunto para outro pode. Mas vocês entendem? Eu acho que esse o midstream, tá claro para mim que o que ele vem trazer é, na verdade, uma consolidação, uma representação do que já era, né, esse recorte de nichos que existiam antigamente. Aí o Brasil, porra, tá com 45, 70 nichos diferentes musicais, e que maravilha. E tomara que, tipo, cada vez mais eles, né, floresçam e apareçam cada vez mais. Eu quero ver o Brasil com 200 nichos musicais, quero ver ele com 2 milhões de nichos musicais, porque é isso que a gente precisa, reconhecer o potencial cultural e musical desse país, que é imenso, é gigante, é tão gigante quanto esse país. E com isso, gente, entender que se você consegue, através dessa faixa de nicho, acesso a seguidores, acompanhamento dos mesmos, carinho pelos mesmos, carinho recíproco dos mesmos contigo, essas pessoas que estão hoje buscando esse conteúdo vão receber em você, artista, aquilo que elas precisam. E nesse lugar é que a gente vê, e poxa, a gente passou por inúmeros artistas, mas poderia falar de centenas mais, que são justamente, você não precisa estar, sabe, no grande holofote e aparecendo em novela e estando cantando no Big Brother para necessariamente ter uma base sólida de fãs que conseguem sustentar a sua arte e conseguem te trazer uma robustez de garantia de perpetuidade da sua arte, que é muito interessante. E eu acho que talvez está aí o grande, para mim, gancho do que o midstream representa hoje em dia. Que, se de repente a gente for fazer um cálculo, eu posso estar falando besteira aqui, mas que por muitas vezes o midstream total pode ser maior do que o mainstream em termos de dinheiro, porque ele é picotado em vários nichos, em centenas ou milhares de artistas, que podem muito bem estar fazendo mais dinheiro que um grande artista que está por aí fazendo tipo, grandiosas coisas para todos os gêneros, para todos os tipos de gente, para todas as idades, sabe? Vamos finalizar aqui o nosso papo. Eu adorei ele realmente, porque é para realmente abrir cabeça. A gente é muito grato, né, eu e o João, de estar podendo ter esse espaço do Pod para falar sobre as coisas que a gente entende do mercado, ou acha que entende, né? E tentar trazer nessa energia nossa. Eu senti uma energia muito boa entre nós três aqui hoje.
Agradeço demais, Douglas Freitas, né? Primo distante meu, pela presença aqui. Vamos fechar o nosso pod. João, fala sua paz aí. Douglas, dá um tchau pra galera. Chama a galera aí pro Insta. Vamos falar mais um pouquinho aí, fechar o nosso pod, que foi maravilhoso. Gente, é com vocês. Maravilhoso, papo maravilhoso. Dava pra gente ficar aqui 3 dias falando só de midstream, né? Festival, tanta coisa boa, né, cara, na nossa música, né? Festival, é banda nova, é artista novo. 1000 possibilidades, formatos novos, redes sociais, mundo digital, cara. É muito, tá pano pra manga, hein, esse assunto. Foi muito bom estar aqui com vocês, Douglas. Porra, prazerzaço, cara. A gente tá tentando fazer esse podcast há uma semana já, por conta de problemas técnicos, ele demorou pra sair, mas ainda bem que a gente insistiu, ainda bem que a gente forçou essa barra, porque eu sabia que ia ser bom como foi. Espero que todo mundo goste e até semana que vem. Sigam a Agência Olga. Cara, foi incrível mesmo, foi de verdade muito bom, muito bom. Eu queria agradecer você, queria agradecer o Bruno, queria agradecer o Matheus, queria agradecer todo mundo que faz parte da Agência Olga. Foi esses minutos que a gente passou debatendo sobre isso, com certeza vai reproduzir em outras pessoas, na boca de outras pessoas que forem ver esse podcast, sabe? Eu tenho certeza que é um assunto ainda que dá muito pano para manga, como o Bruno falou. Eu queria só completar dizendo que o que dá mais orgulho ainda de estar participando disso junto com vocês, desse movimento da atual música brasileira, é que as bandas que estão no midstream, elas se afirmam onde elas estão. Né? A gente tem várias bandas aí do cenário que elas gostam de estar no midstream, se assumem como midstream, e é isso, tipo, leva essa bandeira mesmo, né? Então isso é muito bonito de se ver. E contem conosco, eu quero falar de música, tá aberto sempre. Obrigado pela parceria. Sigam a Agência Olga, galera que tá aí ouvindo, eu quero falar de música podcast, nossos seguidores. É muito conteúdo, tem vários festivais, eles produziram agora, esse ano passado, né? Teve Verão na Varanda, teve Polifonia, que pode ter, vocês tenham uma surpresa aí em breve. Teve também o Rio Rock Tour, que infelizmente teve mudança por conta da pandemia, mas é sempre importante ficar ligado no conteúdo da Agência Olga. É isso, galera. Obrigado. A gente se vê em breve. E é isso. Mais uma semana, mais uma oportunidade de usar esse lugar maravilhoso que é o Olga Podcast para juntar os nossos amigos, nossos irmãos de indústria, para abrir nosso coração, abrir nossa mente e falar daquilo que a gente mais ama, que é a música, que é o entretenimento, que é essa arte incrível que a gente tanto gosta. Valeu, gente. Até semana que vem. Um grande beijo. Tchau, tchau.